pessoal, nós estamos de volta falando sobre a influência da pessoa do Espírito Santo e como eu disse para vocês, eu estou tentando trazer da maneira mais simples, para que você observe o que Deus tem a dizer sobre Ele mesmo, sobre a sua pessoa. Isso é que é importante. Às vezes eu encontro as pessoas mais voltadas para ouvir outros falarem do que ler a Bíblia. Gente, nós temos que ler a Bíblia. Deixa eu te falar, você quer conhecer sobre Deus? Você quer entender coisas? Leia a Bíblia. O Espírito Santo vai te mostrar. Então, tudo que nós estamos conversando aqui sobre a influência da pessoa do Espírito Santo, está tudo embasado na própria palavra. A palavra, ela é a base, óbvio, da gente entender e a gente receber revelação sobre isso aí, nessa simplicidade. A influência da pessoa de Deus em nós, que habita em nós. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E hoje eu quero começar, não sei se eu vou terminar, mas a gente vai continuar ao longo dessa série, a falar a diferenciação do novo nascimento, do batismo no Espírito Santo. São, vamos dizer assim, são experiências diferentes. Melhor dizendo, são experiências que se seguem. Primeiro, o novo nascimento, depois o batismo no Espírito Santo com evidência do dom de línguas, que a gente vai falar sobre isso. Você não faz ideia, no mundo cristão, vamos dizer assim, como isso aí é gerador de dúvidas. No meio cristão, essa questão do batismo no Espírito Santo, dom de línguas, é complicado porque as pessoas ouvem a tradição, ouvem aquilo que foi ensinado, mas não vão ler no Novo Testamento o que Deus está falando a respeito disso, ok? Então uma coisa é a primeira experiência, lembra que eu falei no vídeo passado sobre a disposição dos livros mostrando a revelação da vontade de Deus para a minha vida e para a sua, para a vida de todo ser humano? Importa nascer de novo. Não, mas eu quero caminhar com Deus, eu estou na igreja. Gente, não, você guarde isso que eu quero te falar. Hoje, no meio da igreja, vamos dizer assim, existem muitas pessoas que gostam da igreja, ouvem a mensagem do Evangelho, participam dessa atividade do corpo chamado Corpo de Cristo, mas não são novas criaturas. Gostam do ambiente, gostam da palavra, mas não são novas criaturas, não podem andar com Deus. Então, tudo aquilo então está sendo dito ou falado ou mostrado na própria palavra, não pode fazer parte, porque para eu ser batizado no Espírito Santo, primeiro eu tenho que estar cheio da pessoa de Deus, desse conteúdo de ser nova criatura, gente. Primeiro eu tenho que ser nova criatura. A gente sabe, no meio da igreja acontece tanta coisa, A gente vai lá, expulsa os demônios, a pessoa fica livre, ela se sente bem, fala, meu Deus, agora eu estou em paz e tal. Legal, limpou a casa, mas aí a casa não pode ficar vazia. Ela tem que receber Jesus como Senhor e Salvador de coração, gente. Muitas situações, e são situações, óbvio, de libertação, mas as pessoas têm que preencher, porque elas eram presas aos demônios. Mas agora que estão livres, ela agora tem a consciência de poder escolher, eu quero Jesus na minha vida, eu entrego a minha vida para Ele. Me arrependo sinceramente no meu coração, aí será gerada uma nova criatura. Então são experiências diferentes e que se seguem. Primeiro, nasça de novo em Cristo Jesus e depois então você está qualificado e eu também para sermos cheios do Espírito Santo. Então eu vou colocar alguns versos e a gente vai comentando. Veja, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E se alguém está em Cristo Jesus, ou seja, foi imerso nele, legal? Essa pessoa é uma nova criatura. Ou uma nova criação, como diz a palavra. Um ser que não existia antes. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E em algumas versões está novas todas as coisas. Legal? Veja que interessante em Atos capítulo 1, no verso número 3, a segunda parte. Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Alguém lembra que Jesus encontrou com Nicodemos, eu comentei isso com vocês, que Nicodemos queria entender coisas, Jesus falou, primeiro você tem que nascer de novo.
Nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. E Jesus falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Está falando para os discípulos, andando com eles, que agora eram novas criaturas. Lembra que eu li uma passagem que Jesus, depois da sua ressurreição, uma vez que agora ele pode liberar a vida para o ser humano, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e disse, recebam. Eles nasceram de novo. Ali é a experiência do novo nascimento, da qual agora eles estão aguardando, como Jesus disse, aguardem essa segunda experiência até que do alto vocês sejam revestidos do poder, vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, é descrito a descida do Espírito Santo. E no verso número 4 aqui de Atos 1, então Jesus falou das coisas concernentes durante 40 anos, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim vocês ouviram. A promessa do Espírito Santo. Atos 1, verso 5, promessa do Espírito Santo do revestimento, de serem batizados. Atos 1, 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E, de fato, em 10 dias, no final de 50 dias, no dia de Pentecostes, da comemoração da lei, que eles comemoravam, 50 dias após a festa dos pães asmos. Então, o que aconteceu? Eles foram batizados, o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas olha, vocês serão batizados, olha como está escrito, com o Espírito Santo. Pastor, mas espera aí, eles não eram novas criaturas? Não houve uma operação do Espírito Santo? Houve, porque a pessoa de Deus vem morar em mim. Mas agora é uma segunda experiência de uma plenitude, que a gente vai falar. O batismo do Espírito Santo, gente, é uma plenitude. É algo assim, é uma experiência singular da qual eles também tiveram e cada um de nós precisa para dar condição de nós frutificarmos como testemunhas de Cristo sobre a face da terra. Então, vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Veja, então há uma obra do Espírito Santo que é realizada no novo nascimento, chamada de receber a salvação. Claríssimo? Vamos mostrar então esses versos de novo, voltando a lembrar aquilo que eu falei lá no início. João 3,3, respondeu Jesus, em verdade, Nicodemo, eu te digo, cara, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí então ele pergunta, mas eu vou voltar para o meu ventre materno? E aí Jesus responde de novo para ele, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, da palavra, o simbolismo da água é a palavra que lava, ok? Essa água viva da palavra. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus ainda continua dizendo isso, ó. O que é nascido da carne é carne, ele separou. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então importa nascer de novo. Para que você seja cheio do Espírito Santo como uma segunda experiência, a primeira é ser nascido de novo. A segunda é ser cheio do Espírito Santo. Está claro isso, gente? Porque está escrito isso, está aqui de maneira clara na palavra. Então veja, reforçando, após a experiência de nascer de novo, há outra experiência que segue, chamada batismo no Espírito Santo, da qual já estava sendo anunciado, como nós lemos uma passagem a respeito disso. Vamos ler mais algumas? Marcos 1, verso número 8. João Batista falando, eu batizo vocês com água, mas ele, Jesus, porém, batizará vocês com o Espírito Santo. Olha que já está pré-anunciando a morte e ressurreição de Jesus para liberar vida para o novo nascimento. E quem é nascido de novo está qualificado para ser cheio do Espírito Santo. Atos 8, verso 15. João e Pedro desceram porque Filipe estava anunciando a palavra em Samaria e as pessoas receberam, foram transformadas. Desceram para lá e oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo. Veja, então João e Pedro descem para orar para que eles sejam cheios do Espírito Santo, mas a base é que eles já tinham se tornado novas criaturas. Lembra a disposição dos livros que eu falei com vocês? Os Evangelhos, o livro de Atos,
Vem as cartas só para mostrar. Não tem como você estabelecer, não tem como você ser cheio do Espírito Santo se não for nova criatura, gente. Legal? Olha Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois a gente vai ler mais essa passagem especificamente nos vídeos para frente. Olha Lucas 24:49. Permaneçam, pois, na cidade. É o recado de Jesus para os discípulos. Novas criaturas, ele tinha soprado o Espírito sobre eles, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Uma outra experiência. Eu só estou mostrando para vocês a importância de você entender que são duas experiências. Atos capítulo 8, vamos ver toda na íntegra, e nessa passagem agora você vai ver essas experiências. Atos 8:5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Jesus, a Cristo, o Messias. Legal? No verso número 6, as multidões atendiam, gente, unânimes as palavras que Filipe dizia. Veja, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Olha o verso número 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos coxos, paralíticos foram curados. No verso número 8, e houve grande alegria naquela cidade. Transformação, libertação direta. Receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, abriram o coração, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, e aqui eu coloquei entre aspas aquilo que não está no original, mas foi o que aconteceu, porque esse é um conteúdo importante também, depois a gente pode comentar em algo separado, que é o batismo nas águas, né? E sermos batizados nas águas. Então, está escrito que todos eles iam sendo batizados, assim como homens e mulheres. Mas veja, verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, de que as pessoas tinham se tornado novas criaturas, eles enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Aleluia! Gente, é demais isso, hein? Ok? Recebessem o que? Espírito Santo? Recebessem o batismo, gente. E veja, e porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o batismo do Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados nas águas, em o nome do Senhor Jesus. Então veja, 8:17, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo, por imposição de mãos. Pastor, eu posso ser batizado no Espírito Santo sem ser por imposição de mãos? Pode. Se você crê, você declara, você percebe. Depois a gente vai falar mais sobre esse conteúdo prático de receber o batismo no Espírito Santo. Mas está muito claro nessa passagem de Atos capítulo 8, que eles receberam o batismo no Espírito Santo depois de terem sido transformados em novas criaturas. Foram até batizados nas águas. Não necessariamente é essa ordem no contexto de batismo nas águas, que, por exemplo, a minha experiência, eu entreguei minha vida para Jesus, me tornei uma nova criatura, e um pouco mais à frente eu fui batizado no Espírito Santo. E depois, então, por consciência, eu entendi que eu precisava batizar nas águas. Mas eu quero falar sobre a distinção da operação do Espírito em nova criatura e ser cheio do Espírito Santo. Você só pode ser cheio do Espírito Santo se você for nova criatura. Primeiro, nova criatura. Depois, você é cheio do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Não, pastor, mas quando eu nasci de novo, eu já não sou cheio do Espírito Santo? Quando você nasceu de novo, você tem a residência da pessoa de Deus. Mas se você quer ter a plenitude do Espírito Santo com revestimento de poder e com algo muito maior que a gente possa imaginar, porque é uma experiência interna do seu homem espiritual, você tem que ser cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Legal? Uma boa parte dos cristãos sobre a face da terra tem a residência do Espírito Santo como nova criatura. Mas é pouco, gente, está incompleto. A vontade e a revelação de Deus é essa, nova criatura, ser cheio do Espírito Santo para crescer e frutificar,
para ajudar outras pessoas, para ser uma bênção para outros, para ter poder para testemunhar, não só nas palavras, mas para viver, para ser usado pelos dons do Espírito. Ok? Uma pessoa cheia do Espírito Santo está qualificada, uma vez que é nova criatura, agora é batizada no Espírito Santo, ela está qualificada para ser usada com os dons do Espírito. Não é maravilhoso? Lá de 1 Coríntios capítulo 12, depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, veja que legal, não é maravilhoso? Pegar um capítulo, né, um capítulo 8, de você entender a separação de tudo, ser nova criatura, e foram batizados nas águas, e desceram Pedro e João para impor as mãos e eles serem batizados no Espírito Santo. Experiências distintas, não confunda, porque está bem claro e está bem simples. Legal, gente? É isso aí. Ó, passa isso aí para os seus amigos, né? Distribui esse link aí desse vídeo, compartilha com seus amigos, pessoas cristãs que precisam ter um entendimento bem claro e simples sobre isso, para não andarem confundidas. Legal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.